Isso nos leva a uma outra questão do fato, então, de Jesus ter tido irmãos de sangue e filhos de Maria após o seu nascimento. Veja que São Jerônimo, né, o tradutor da Vulgata Latina, ele dizia que os irmãos de Jesus, na verdade, eles eram primos. Tá? Porque aí ele vem trazer uma questão de uma discussão sobre o grego. Então nós podemos entender, por exemplo, a palavra adelphos, no grego, pode significar tanto irmão quanto um parente. Mas é usado também para irmão de afinidade ou até mesmo irmãos simplesmente de uma mesma congregação. Se você quiser se referir a primo especificamente, a palavra grega própria para isso é anepsos, e que no caso ela não é usada nos evangelhos. Inclusive no Novo Testamento você vai ter uma única aparição dessa palavra. E eu vou ler para você da Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia católica, a nota de rodapé especificamente sobre essa questão de adelphos e de anepsos. Quando nós estamos no Evangelho de Mateus, vamos ler o seguinte texto. Mateus capítulo 12, vamos ler o verso número 46 e o 47. Estando ainda a falar às multidões, sua mãe e seus irmãos estavam fora, procurando falar-lhe. Eis que tua mãe e teus irmãos estão fora e procuram falar-te. Então Jesus respondeu àquele que o avisou. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E apontando para os seus discípulos com a mão, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Porque aquele que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Interessante, atente para a nota de rodapé da Bíblia de Jerusalém, uma Bíblia católica, por aplicação e por textos mesmo. Vamos ver aqui a respeito dessa nomenclatura de irmãos e irmãs desse texto que nós lemos. Diz assim a nota de rodapé. Há diversas menções de irmãos e irmãs de Jesus. E aí ele vai trazer referências como o próprio Mateus capítulo 13, 55, João 7, 3, Atos 1, 14, 1 Coríntios 9, 5 e Gálatas 1, 19. Veja a nota de rodapé o que diz. Embora tendo sentido primeiro de irmão de sangue, a palavra grega usada adelphos, assim como a palavra correspondente em hebraico e aramaico para designar as relações de parentesco mais amplas, e principalmente um primo irmão. Então veja que ele admite que o sentido primário da palavra adelphos é irmão de sangue. Tá? Mas ele também diz que o correspondente em hebraico e aramaico pode designar parentescos mais amplos. Ele usa como exemplo Gênesis 13, 8, Gênesis 29, 15 e Levítico 10, 4. E aí ele diz aqui a nota de rodapé, principalmente um primo irmão. E aí a referência dele é 1 Crônicas 23, 22. Olha qual a observação que ele faz acerca do grego. O grego possui outro termo para primo, anepsos. Então aqui nós concordamos. E aí ele dá o exemplo de Colossenses capítulo 4, verso 10. E ele diz aqui, a nota de rodapé vai dizer, é o único emprego desse termo no Novo Testamento. Mas olha qual que é a defesa dele. Mas o livro de Tobias, um apócrifo, né? Ele atesta que ambas as palavras podem ser indiferentemente usadas para falar da mesma pessoa. E aí ele traz Tobias 7.2. Nosso irmão Tobias, né? E aí aqui está dizendo adelphos ou anepsos, conforme os manuscritos. Os próprios manuscritos, eles variam entre adelphos e anepsos ao se referir ao livro de Tobias. Veja a continuação da nota de rodapé. Uma nota de rodapé bem grande, porque nesse ponto a teologia católica ela tem o direito de defender a sua crença e dizer qual é a sua explicação para os termos usados nesse texto que defendem a virgindade perpétua de Maria. Tá? Então veja a continuação da nota de rodapé. Desde os padres da Igreja, a interpretação predominante viu nesses irmãos de Jesus primos de acordo com a crença na virgindade perpétua de Maria. Além disso, isso concorda com João 19, 26 e 27, a qual deixa supor que a morte de Jesus, Maria estava sozinha. Razão pela qual, no entendimento deles, Jesus então ele delega para João a responsabilidade de cuidar de Maria, porque supostamente ela não teria filhos que cuidassem dela. Não há nenhum problema aqui no fato de a teologia católica defender aquilo que ela acredita, baseada nos textos, nos argumentos e no uso da linguagem. Tá? Isso não é desonestidade intelectual e nem teológica, muito menos literária. Simplesmente é o fato de você enxergar, né,
partes da linguística dos textos que defendem a sua crença. Como da mesma forma, na parte protestante, nós temos também pontos que nós observamos do mesmo texto com um outro entendimento que aos nossos olhos defendem o nosso embasamento para crer que Maria ela concebeu a Jesus virgem, mas não permaneceu virgem. Tá? Até porque se você entrar no contexto judaico do que era o matrimônio ideal que nós já falamos, em algum momento ela teria que ter tido relações com José para de fato consumar o matrimônio. Tá? Isso também vai contra o que a teologia católica defende, de que José teria assumido um papel de cuidador de Maria e de Jesus, como um cuidador da igreja que mantém ela intocada e imaculada, mas nós divergimos nesse ponto respeitosamente. Então, de acordo com essas divergências que nós temos de pontos de vista da teologia católica e protestante, olhando para o mesmo texto e entendendo aplicações diferentes, nós entendemos da parte protestante que a leitura mais apropriada do texto era de que Jesus tinha irmãos para enfatizar o quê? Que na visão apostólica eles eram irmãos de carne. Porque na visão apostólica, né, que são aqueles que escrevem os evangelhos, não fazia necessidade nenhuma de mencionar que eles eram irmãos espirituais. Porque os autores dos evangelhos, eles nunca mencionam parentesco espiritual em nada do Novo Testamento. Então, por que aqui especificamente haveria a necessidade de enfatizar um parentesco espiritual, se não fosse de fato um parentesco de carne? E também havia essa questão da reverência que eles tinham para com Jesus e também não se atreveriam a dizer que eram espiritualmente parentes do Filho de Deus, que era o próprio Deus. Isso é uma característica dos autores, da crença dos apóstolos, da doutrina que receberam do próprio Jesus. Eles nunca fazem uso desse argumento, eles nunca escrevem nada que tenha essa conotação ou essa intenção de enfatizar um parentesco espiritual. Então esse entendimento que nós temos é que a intenção dos apóstolos era enfatizar sim um laço de carne e sangue com irmãos vindos da mesma mãe e do mesmo pai. Isso era baseado também no entendimento judaico de que não se precisava mencionar um parentesco espiritual com Deus. Então a finalidade aqui é enfatizar justamente o parentesco físico, carnal, sanguíneo, no entendimento apostólico, que é a visão da teologia protestante a qual ela defende. Se de fato esses irmãos fossem na verdade primos de Jesus, não haveria necessidade alguma de mencionar esse parentesco secundário, tá? Porque também não é uma característica que você encontra em nenhum dos escritos. A própria teologia católica, na nota de rodapé da Bíblia de Jerusalém que eu acabei de ler, ela vai dizer apenas uma única referência bíblica, que é o livro apócrifo de Tobias, que ele não é considerado nem mesmo confiável do ponto de vista da descoberta arqueológica, porque eles admitem também que os próprios manuscritos acerca do mesmo texto divergem ao se referir a Tobias, ora por Adelfos, ora por Anepsos. Então, se é inconclusivo, é perigoso demais afirmar, ainda mais quando a única fonte literária que você tem dos escritos, ela também não se decide pelo termo que ela vai empregar apropriadamente ao texto. Então temos dois problemas. Conforme D.A. Carson fala sobre a questão das fontes que você vai usar para embasamento, você tem uma só e essa uma só é inconclusiva. Por essa razão, nós respeitosamente divergimos e não aceitamos a ideia de que eram primos de Jesus, mas de fato eram irmãos de carne e sangue. O argumento também, que eu considero válido da parte da teologia católica, é que Jesus ele delega a sua mãe ali quando ele está na cruz, ele fala, mãe, aí está teu filho, filho, aí está tua mãe. Por aplicação a todo o contexto, tanto de Maria quanto de Jesus que estava para ser entregue como sacrifício expiatório, como a João, que era o seu discípulo mais jovem, que estava sempre ali com Jesus, né? E isso causa um certo ciúme em Pedro, que fala, e esse aí, o que vai ser dele quando o Senhor for? O entendimento que nós temos da parte protestante é que ali sim, Jesus delega Maria aos cuidados de João, mas não porque ela não tinha quem olhasse por ela, mas porque Jesus estava dizendo para ela que ela não perderia um filho com a partida de Jesus e João seria a substituição. Tá? Baseado no texto, assim como nós podemos especular de que João cuidaria de Maria porque ela não tinha filhos, o texto também nos dá perfeitamente saudável a abertura de que era simplesmente uma substituição,
porque Maria estava perdendo um filho, então Jesus lhe substitui, o que é o conceito expiatório judaico, que é a substituição quando um inocente morre para que outro tenha a redenção. Então Jesus está substituindo um filho que Maria estava perdendo naquele momento, mas ao mesmo tempo estava dando uma mãe para João, que ainda era muito novo e precisava de uma família que lhe desse base para o que viria. Não por acaso, João é o último dos apóstolos que morre, né, que morre de idade mesmo, de envelhecimento. Né? Logo que ele volta, né, de Patmos, ele mora ali em Éfeso até morrer de velhice, e porque ele precisava desse respaldo familiar. Tanto que a arqueologia e achados, né, de alguns historiadores vai dizer que é bastante provável que João tenha morado ali com a sua mãe adotiva, agora Maria, na cidade de Éfeso, antes e depois do ocorrido na ilha de Patmos, quando ele é exilado ali. Um argumento também que nós podemos deduzir que mostrava o fato de que Jesus ele tinha outros irmãos, pelo menos por parte de pai nesse caso, é a maneira autoritária com que os irmãos de Jesus sempre se dirigiam a ele. Se Jesus ele fosse de fato o primogênito, era impensável que os irmãos o oprimissem tanto. E aí? Se ele fosse o mais velho, no caso, seria uma atitude tão controversa quanto, por exemplo, a parábola do filho pródigo, onde o filho mais novo ele vai exigir do pai a sua parte da herança, sendo que, por sucessão, o filho mais velho receberia primeiro, mas para isso era necessário que o pai estivesse morto, o que não era o caso. Então, a maneira autoritária que esses irmãos de Jesus tratavam ele indica que, pelo menos, provavelmente, esses filhos eram mais velhos do que Jesus. Seria, então, o caso de filhos de José de um casamento anterior ao de Maria, mas nós estamos aí puramente no campo da especulação. Isso é uma defesa, sim, que eu concordo com a teologia católica, de que aqueles irmãos de Jesus, eles propriamente poderiam não ser irmãos nascidos de Maria, por o oprimirem, como era característico de irmãos mais velhos fazerem para com mais novos, né? Então nisso eu concordo sim com a teologia católica, mas já dei os meus motivos e os meus argumentos para entender também que é bastante improvável que Maria tenha se conservado virgem durante toda a sua vida ou período em que ela foi casada com José. Um outro argumento bastante interessante é que a expressão idiomática que Jesus ele vai usar no texto que nós lemos, ele fala, sua mãe e seus irmãos estão aqui fora. E aí a maneira como Jesus responde mostra claramente uma distinção de duas classes de parentesco. Então ali, essa expressão idiomática indicava que ela não era mãe desses outros filhos, né, que eram irmãos de Jesus. Porque pela expressão idiomática apropriada, se assim fosse, o correto diria a sua mãe e os filhos dela. No caso, filhos dela, nascidos dela. Então, esse argumento também defende o fato de que provavelmente eles não eram irmãos de Jesus nascidos de Maria, e muito provavelmente de José. Mas a maneira como Jesus diferencia as classes indica que eles eram sim irmãos de carne dele, mas possivelmente através de José. Nesse ponto eu também concordo com a teologia católica quando ela usa esse argumento de que se esses irmãos eram irmãos de carne de Jesus, não eram nascidos de Maria, com base na expressão idiomática. E nesse ponto eu concordo, mas ainda mantenho a minha posição acerca de que Maria não teria a possibilidade de ter permanecido virgem após o nascimento de Jesus. Mas esse argumento é muito importante, porque quando idiomaticamente você fala a sua mãe e os seus irmãos, há uma distinção de classe, porque poderia dizer a sua mãe e os filhos dela, o que diria que eles teriam nascido de Maria. Mas a distinção que Jesus faz das classes indica que esses irmãos eles eram sim, provavelmente irmãos de carne dele. Porque quando é anunciado a Jesus que os irmãos dele e a mãe estavam do lado de fora, Jesus ele faz uma distinção de que o vínculo de carne não é mais forte que o vínculo espiritual, porque ele responde, a minha mãe e os meus irmãos são esses aqui que querem aprender do meu pai. Aí Jesus está colocando o vínculo espiritual, que aí é uma lição para Israel e os gentios como um povo só, de que ainda que você tenha vínculos de carne, de sangue, por parentesco, o que vale realmente é se você tem um vínculo espiritual e tem interesse de ser filho do mesmo pai a saber de Deus. E aqui é uma lição mais escatológica, mas é interessante como Jesus faz a distinção
dessas duas classes de famílias, a física e a espiritual.